Nós temos um Pai. O culto, desde a hora que abriu, os irmãos podem tomar assento, desde a hora que o culto abriu, já está falando de um Pai amoroso, de um Pai que cuida. Se eu fosse dar um tema para a minha mensagem de hoje, seria Abba Pai. Abba Pai. Porque nós temos um Paizinho que realmente cuida de nós. Um Pai que em todo tempo, aonde quer que a gente esteja, o Pai, Ele tem cuidado de nós. Aonde quer que a gente vá, a gente sabe que o Senhor tem os olhos voltados para nossas vidas. Me perdoe, estou meio rouco. Ontem acabei pegando uma gripe novamente. Pegando não, ela me pegou, né? A gente trabalha à noite até as 11 horas da noite. E a gente trabalhando sereno. E a imunidade é meio fraca, né? Baixa. E a gente acaba pegando, gripando novamente. Venho, né, de uma infecção urinária e acabei já pegando uma gripe novamente. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? O Senhor tem sempre cuidado de nossas vidas. Os irmãos podem abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37. O Senhor já está falando conosco, Ele confirmou a palavra que eu ia trazer essa noite, que eu vou trazer essa noite. E a moça, como é que é o nome da moça que cantou aqui? Que voz suave, né? Que voz linda. Que Deus continue abençoando a tua vida, irmã. Que voz preciosa. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler o versículo 2 e depois nós vamos ler o versículo 28. Versículo 2, ele diz assim: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Já no versículo 28, diz assim: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna, da cova, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Até aqui, irmãos. Para que a gente possa entender a história, Deus, Ele sempre falou no Antigo Testamento que Ele era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então é um Deus geracional, um Deus que passa de pai para filhos, de filhos para netos, e assim até o dia de hoje. E quando Deus tira Abraão da sua terra e manda ele peregrinar para uma terra desconhecida, ele não murmura, ele simplesmente faz o que Deus manda ele fazer. E ele sai e começa a gerar uma grande nação. Até chegar em Jacó, aí vem Isaac, depois Jacó. Então esse Deus de geração, ele vem até os dias de hoje, agora no tempo da graça com Jesus Cristo, nos dando o direito à vida eterna. Mas eu quero parar um pouco e quero falar para vocês sobre a nossa vida, as nossas famílias, porque no passado, um tempo mais atrás, vamos botar aí uns 100 anos atrás, as famílias eram maiores, os pais tinham mais filhos, para que os filhos pudessem ajudar os seus pais no trabalho pesado, no trabalho mais forçado. Se eu for falar para vocês sobre meu pai e minha mãe, a minha mãe vem de uma família de 14 irmãos, meu pai de 13 irmãos, são famílias muito grandes, são bastante tios, alguns hoje falecidos. Só que depois de meu pai, aí meu pai já foram só 3, eu, meu irmão e minha irmã. Só que olhando
para nós, quando éramos mais pequenos, o que acontecia em nossas vidas? O pai saía para trabalhar, a mãe saía para trabalhar, nós tínhamos que ficar em casa e dar conta do serviço do lar. Então, o pai chegava às 6 horas da tarde em casa, o que acontecia? Eu tinha que preparar a janta do meu pai. Tinha que fazer, muitas vezes era ovo frito, que era o que mais a gente sabia, era o mais fácil fazer. E o pai sentava na mesa e se alimentava às 6 horas da tarde, por aí. E quando acontecia alguma coisa, irmãos, entre nós e filhos, o que acontecia? Sempre tinha um que esperava o tempo certo do pai ou a mãe chegar em casa para dedurar o que o irmão tinha feito. Só para ver o filho apanhar. Só que o que acontecia? Apanhava os 3. Porque estavam os 3 juntos. Depois, com 14 anos, minha irmã saiu para trabalhar, aí só ficava eu e meu irmão. E nós éramos daquele que saía correndo um atrás do outro, batia no vidro, quebrava a vidraça. Nós aprontávamos, irmãos. E eu olho para os filhos de Jacó. Aí Jacó, na sua velhice, nasce quem? José. Ele, mais ou menos com 90 anos de idade, nasce José. Os outros filhos, tudo trabalhando, iam para o campo trabalhar, enquanto José ficava na tenda com Jacó, aprendendo o que? A ler, a escrever, a escutar as histórias do pai. E além de tudo isso, ainda era um sonhador. E o que isso causava nos irmãos dele? Inveja, ciúmes. Porque José era o queridinho do papai. Nas famílias maiores eram sempre assim. Mas, há uns 100 anos atrás, por aí, onde que tinham bastante filhos. Mas nos dias de hoje, a gente tem 2, 3 filhos no máximo. Mas sempre há aquela contendazinha entre os irmãos em casa. Isso é normal, isso é de irmãos. Mas eles nunca se afastam um do outro. Só que no caso de José foi diferente. Eles deixaram o ciúme e a inveja descer para o coração deles. Eles foram muito além. Enquanto José estava escutando a história de seu avô, de seu bisavô, do próprio Jacó, lutando com Deus, tendo bastante informações, os seus irmãos estavam no campo trabalhando. E José começa a sonhar. O primeiro sonho dele, ele olha para os irmãos e diz: nós estávamos no campo, atando os molhos de trigo, de repente o meu molho se levantou, e os outros todos se inclinaram. Aí os irmãos olharam para ele: que é isso? Você acha que você vai reinar sobre nossas vidas? Jamais. Isso não vai acontecer, não. Depois José tem mais um sonho. E os irmãos ficam mais chateados ainda. Porque ele diz que tinha o sol, a lua e as estrelas, e elas se inclinavam. Aí Jacó se levantou e disse: tu acha que você vai reinar sobre mim, sobre a tua mãe, sobre os teus irmãos? Só que os irmãos levavam isso para o coração. Já Jacó guardava isso. E José, ele foi crescendo, e com os 17 anos, ele foi muito instruído por Jacó. Ele é um rapaz muito inteligente. Porque ele não trabalhou forçadamente. Ele ficou na tenda, se alimentando da palavra que Jacó o ensinava. Então, o que eu entendo com isso, irmãos? Quando a gente vem para Cristo, a gente tem a oportunidade única de se entregar aos pés do Senhor e ser instruído por Ele. Todos os dias de nossa vida, porque Ele é um Pai amoroso.
Porque Ele é um Pai que nos ensina, que nos educa através de Sua palavra. E com José foi assim. Ele tinha Jacó, que fazia tudo por ele, menos pelos irmãos. E além disso, para os irmãos ficarem com mais ciúme ainda, ele amava somente a Raquel, mais do que a Lia. Então imagina, tinha Lia, Zilpa, Bila, todas deram filhos a Jacó, e ele amava mais a Raquel, que tinha dado apenas 2 filhos para ele. Então os irmãos levaram isso muito profundamente para o coração. E o mais interessante é que Jacó já estava tão acostumado que ele mandava o próprio filho: José, vai lá ver o que os teus irmãos estão fazendo. Porque ele sabia que José ia e voltava e entregava tudo que os irmãos estavam fazendo. E a inveja e o ciúme iam só aumentando. Então, Gálatas 5, 21 e 22, ele vai falar dos frutos da carne, das obras da carne, na verdade. E dentre todas essas obras está o ciúme e está a inveja. Que isso não vem do Espírito, isso vem da própria carne. Então, quando pela última vez José vai ver o que os seus filhos, seus irmãos estão fazendo, o que acontece? Eles olham de longe e dizem: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa cova e dizer para nosso pai que uma fera do campo o matou. Então olha só o que o ciúme e a inveja faz na vida de um homem, de uma mulher. O que tem aflorado em sua vida? O que você tem deixado prevalecer sobre você? Porque às vezes a gente passa necessidade, a gente passa luta, passa prova, e a gente olha para o lado, tem alguém prosperando e não serve o Senhor. Mas a gente tem que entender que o tempo de Deus não é o nosso. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. Então é nisso que nós temos que nos apegar. Não na prosperidade do próximo, mas do que o Senhor tem preparado para mim e para você. Que são grandes coisas. Amém, irmãos? Então José é vendido. Passa uma caravana de ismaelitas, para que vocês possam entender. Eles são descendentes de Ismael, que é o filho com Agar, a egípcia, de Abraão. E ele sai, e ele forma uma grande nação. E esses ismaelitas, eles descem para o Egito, levando José como escravo. E é tão interessante o cuidado do pai com a vida dele, como ele tem com cada um de nós, que ele chegando no Egito, ele é vendido para o capitão da guarda do faraó, Potifar. E Potifar leva ele para casa. E lá ele começa a comandar todas as coisas. Olha só, irmãos, quando a gente está na direção do Senhor, não importa aonde nós estamos, o Senhor, Ele nos ajuda. Ele provê, como foi adorado aqui ainda há tempo atrás. Ele provê, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor. Não importa, não estamos falando só em dinheiro, Ele provê todas as coisas em nossa vida. Ele nos prepara para que a gente possa passar pelas provas que passamos todos os dias.
Glória a Deus. E ele é tão próspero dentro da casa de Faraó, dentro da casa de Potifar, perdão, que Potifar ele não tinha mais, ele não lembrava mais de nada que ele tinha, tudo estava na mão de José, ele só sentava na mesa e se alimentava, quem cuidava de tudo era o próprio José, para vocês terem ideia do que Deus faz. E José ele sai de uma nação aonde a nação é monoteísta, tem um único Deus, e vai para uma nação politeísta, de muitos deuses. Olha só onde José está. E vocês acham que ele se misturou? Ele deixou-se levar? De maneira nenhuma. Ele foi correto em tudo que ele fez, em tudo que ele fazia. Só que nós temos que entender, irmãos, que ele era um jovem, e ele começou a ser tentado. As tentações sobre nossas vidas, elas vêm diariamente. Nós somos tentados de várias formas. Você, jovem, fiquem ligados. A tentação, ela vem com sapatinho de algodão. E vai nos enredando. E quando a gente vê, a gente está afastado dos caminhos do Senhor. E a tentação na vida de José foi a mulher de Potifar. Imagina um jovem longe do pai, longe do seu pai, é claro, guardado por Deus, dentro da casa de um homem que era próspero, tendo tudo em mãos, porque era ele que cuidava de toda a riqueza de Potifar, e além disso tudo, ainda era tentado pela esposa do cara. E ele estava longe do pai. Ele poderia ter aprontado? Com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque para mim Gênesis capítulo 39, versículo 10. Gênesis 39, capítulo 10. Diz assim: E aconteceu que falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Então imagina, irmãos, quanto tempo essa mulher ficou dando em cima de José. Quanta tentação ele foi submetido enquanto ele estava dentro da casa de Potifar. Quantas coisas essa mulher ofereceu para ele. Estou falando de riquezas. Estou falando sexualmente, né? Sexualmente falando. E tantas outras coisas que ela ofereceu para ele. Porque ele era um jovem de boa aparência. E ela se namorou por ele. Só que ela é uma mulher que... Provérbios vai falar muito sobre as mulheres adúlteras. E José, sendo tentado, ele foi tentado, mas permaneceu firme, de chegar a ponto para ela e dizer: olha, o meu Senhor colocou eu como maioral de tudo isso aqui, ó. A única coisa que eu não posso fazer é tocar em você. E outra coisa,
eu não posso jamais desagradar o meu Deus. Olha só, ele longe de tudo, ainda permanecia fiel a Deus. Irmãos, entendam uma coisa, cisternas, covas na vida da gente vai vir, isso é fato. A única coisa que não pode acontecer é a gente permanecer dentro da cova, a gente permanecer murmurando. Sabe o que Deus quer de nós? Mais ação e menos murmuração. Ele quer que a gente vá para cima. Ele quer que a gente enfrente as coisas. Porque o Senhor, Ele está no controle. Coloque para mim Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 27. Aleluias. Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 27. Aleluias. Olha só o que a palavra diz. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, e inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. O que mais a mulher de Potifar tentou é tirar José do caminho, é tirar ele do propósito, é tirar ele da bênção. E muitos têm caído por causa disso. Muitos têm deixado se enredar por tentações. Jovem, cuide no que você está vendo no seu celular. Cuide com as suas amizades. Porque o diabo, ele anda ao derredor, tragando quem ele pode, e rugindo como um leão. E ele vai tragar. O celular, ele é bênção, para quem sabe usá-lo. Por isso eu digo para vocês, irmãos, as tentações de nossas vidas vão vir de diversas maneiras. Nós somos tentados no nosso trabalho, nós somos tentados no colégio, nós somos tentados em qualquer lugar que a gente esteja. Mas como José, nós temos que permanecer simples, firmes, lembrando sempre de uma coisa: tudo que a gente fazer, tudo que a gente intenta fazer, primeiro pergunte a Ele, para ver se realmente vai dar certo, se é isso, se está correto. Não podemos nos desviar, irmãos. E quando a gente está firmado na palavra, nós fazemos o que Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: submeta-se, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem como ele permanecer, não tem como ele ficar, se você se submete a Deus, se você cumpre
com o propósito que o Senhor tem colocado em tua vida. Ah, mas pastor Fábio, eu não sei do meu propósito. Pergunte ao Senhor, que Ele vai te responder. Existe um propósito para cada um de nós aqui na terra. Nós não estamos aqui, pastor Marcos, somente por estar. Não, existe um propósito. E cada vez que José era tentado, e que ele suportava a tentação, ele passava de nível. Ele subia mais um degrau. E o Senhor se alegrava com ele. Se a gente parar para pensar, irmãos, num rapaz de 17 anos longe de tudo, ele foi arrancado do seio de sua família. Mas a gente sabe que existia um propósito para ele. Só que o que poderia ter acontecido? Ele é vendido como escravo, primeiro jogado numa cova, depois vendido como escravo. Aí depois, quando ele resiste a todas as tentações, que ele diz, eu não posso desagradar o meu Deus, o que acontece? A mulher se joga em cima dele, agarra ele, ele deixa suas vestes, sai correndo, e é lançado em outra cova. Mesmo suportando todas as tentações, e ele é jogado numa cova de novo, chamada prisão. Aí poderia ter sido a gota d'água. Pastor Ricardo, poderia ter sido a gota d'água para ele. Fiz tudo certo. Fiz a casa de Potifar prosperar. Jamais toquei em nada. Sempre obedeci ao Senhor. Vai pegando o teu espírito, irmão. Sempre fiz tudo certo. Jamais me desvio do caminho. Jamais faço coisas erradas. E continuo passando por algumas provas. É assim o reino. Para alcançar o reino, é assim mesmo. Não tem jeito. E ele vai para essa prisão. Só que, novamente, ele lá na prisão, ele não baixou a cabeça e começou a murmurar. Não. Novamente, mais ação, menos murmuração. E ele foi para cima. A ponto de o carcereiro colocar ele no comando de tudo. Irmão, nós estamos falando de uma prisão. E ele começa a comandar tudo. Entenda uma coisa. Hoje você pode estar se sentindo aprisionado por alguma coisa. Mas saiba que você ainda tem voz. Ainda você tem fôlego de vida. Você ainda pode clamar o nome de Jesus. Você ainda pode clamar o sangue de Jesus. Você ainda pode buscar a presença de Jesus. Porque você pode estar aprisionado de alguma maneira, mas a tua voz não. Olha para Paulo. Quantas cartas ele escreveu de uma prisão? E ele não chegava e dizia assim, irmãos, eu estou aqui desesperado. Não, regozijai-vos. E novamente eu digo, regozijai-vos no Senhor. Se alegre no Senhor. Porque a tua voz ainda é ativa. Você pode gritar, você pode clamar.
Não fique sentado, achando que vai cair do céu, porque nada cai do céu não, irmão. Nós precisamos correr atrás. Complicado? É, sim. Difícil, mas nós precisamos correr atrás. Nós temos que buscar o reino de Deus todos os dias, ali, ó, diligentemente, sem parar. E todos os ambientes aonde José estava, eles eram transformados, pastor Marcos. Então, aonde você estiver, e se você carregar a presença do Senhor, os ambientes serão transformados. Os ambientes serão mais alegres. Os ambientes serão diferentes. Experimenta levantar um altar na tua casa. Um ambiente de adoração. Um ambiente onde você busca a presença do Senhor. Você vai ver a transformação desse ambiente na presença do Senhor. Meu Deus, isso é forte. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não importa, irmãos, pelo que nós vamos passar. Não importa o que nós vamos vivenciar, não importa o que vai acontecer, a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração, para que a gente não murmure, para que a gente não inveje, para que a gente não sinta ciúme. Mas o nosso coração vai estar guardado em Cristo Jesus. Salmo 119 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Saiba sempre que há um Pai amoroso, cuidando de mim e aí de tua vida. Há um Pai poderoso, durante a passagem de José por Egito, ele foi moldado, ele foi transformado. Cada minuto, cada hora, cada dia dele naquele país, naquele lugar, ele foi sendo moldado por Deus. Porque para a gente alcançar o que a gente está buscando, que é a vida eterna, nós precisamos ser moldados. Nós precisamos ser preparados. E sabe para que José foi moldado? Para que o dia que ele tivesse frente a frente com os irmãos dele, ele não sentisse remorso nenhum. Ele não sentisse raiva nenhuma. Ele olhasse para os irmãos dele com amor. O mesmo amor que o pai cuidou dele. O mesmo amor que Jacó transferiu para ele. Nós como pais, nós podemos falhar. Porque a palavra de Deus diz, nós sendo maus, nós sabemos dar o quê? Boas coisas aos nossos filhos. Nós jamais vamos dar alguma coisa ruim para os nossos filhos. Mas a gente pode pisar na bola. A gente é ser humano. A gente como pai, a gente pisa na bola, mas a gente tem o Espírito Santo que nos corrige na hora, e a gente também tem que saber pedir perdão para os nossos filhos. Não é porque eu sou pai que eu vou ter sempre razão. A gente pisa na bola, a gente erra. Agora entenda que existe um pai que não pisa na bola nunca.
Ele cuida. Aleluias. E José, ele interpreta mais 2 sonhos, do copeiro e do padeiro, dentro da prisão, o lugar onde ele foi colocado. E ele disse: os sonhos de vocês vai acontecer em 3 dias, um vai ser levantado novamente para estar à frente de Faraó, e o outro vai ser pendurado. Olha só, a autoridade de José, para chegar para o padeiro e dizer: ó, tu vai ser morto em 3 dias, em 3 dias, ó, tu vai ser enforcado. Já você, o copeiro, não, vai estar servindo o Faraó novamente. E ele fala para o copeiro a seguinte frase: lembras de mim quando tiveres na presença de Faraó, para que ele me tire dessa prisão. Só que entenda, ele pediu isso para o copeiro, mas com certeza, todos os dias, ele dobrava o seu joelho e orava ao Senhor, pedindo livramento, pedindo entendimento, pedindo sabedoria. E o tempo de Deus, como eu já falei, não é o nosso. Ele espera 2 anos na prisão. Imagina 2 anos, irmãos, depois que ele interpreta os sonhos. Você acha que ele murmurou? Não. Mais ação, menos murmuração. E vamos para cima deles. Até que chega o dia que Faraó tem um sonho. Na verdade, 2. Aí, quando ele conta o seu sonho, e ninguém consegue interpretar, aí a gente vê o trabalhar de Deus. Faraó diz: mas como? Não tem ninguém sábio para interpretar esse sonho? Opa, copeiro, quando eu estava na prisão, Faraó, tinha um rapaz lá que ele interpretou meu sonho, e do jeito que ele falou, aconteceu. Chama o rapaz lá. Sabe que idade ele tinha, irmãos? 30 anos. Olha o tempo que levou para que se cumprisse o que o Senhor tinha preparado para José dentro do Egito. E as orações de José não foram em vão, sabe por quê, irmãos? Porque com certeza ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus entendimento. Ele pediu a Deus que guardasse a vida dele. De tal modo que quando ele estava diante de Faraó, Faraó disse para ele assim: ó, não existe na terra do Egito homem mais sábio do que você, José. E eu te colocarei como governador de tudo. Ponto. Se cumpriu o propósito. Mas entenda, da nossa vida, de quando aceitamos Jesus, a nossa caminhada até a vida eterna, nós vamos passar por muitas coisas. Para que um dia nós chegue diante do Pai, como José se colocou diante do Faraó, e o Pai diga: entra, venha para o gozo eterno comigo. Amém, irmãos? Então não desanime, não pare. Coloque 2 Coríntios para mim, capítulo 4, versículo 7 a 11. As horas passam ligeiro, vamos lá.
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 11. O poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então entenda, irmão, mesmo nós passando por tantas coisas, como Paulo passou, como José passou e tantos outros, nós temos um tesouro em nós, chamado Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos dá a direção que precisamos, que nos dá o entendimento e a sabedoria que vem do alto. Então não desanime, irmão. Continue firme. Continue buscando. Você que está no seu lar, continue firme na tua caminhada. O Senhor tem muito para a tua vida, tem muito para a nossa vida. É só nós permanecermos na presença dEle e de pé. Vamos ficar de pé, irmãos? Quero deixar uma palavra profética essa noite. Salmos 20, versículo 4. Salmos 20. Salmos de número 20, versículo 4. Concede-te ao Senhor, segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios, todos os teus desejos, que o Senhor possa conceder ao teu coração. Somente permaneça, que o Senhor, Ele é contigo. O Abba Pai tem nos guardado de todo mal e tem nos defendido para que a gente possa caminhar com Ele todos os dias. Feche teus olhos, eu quero estar orando por você. Pai, primeiramente quero te agradecer, Senhor, pelos teus filhos que aqui estão. Te dizer o quanto é bom estar na tua presença. Quero profetizar sobre a vida deles, Senhor. Quero dizer que todos os desejos dos seus corações sejam realizados, Senhor. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ser guardados, guiados e protegidos por Ti. Por onde quer que eles andem, por onde quer que eles estejam, Senhor. Que a Tua presença, que a Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor, os acompanhe todos os dias de suas vidas. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, permanecer firmes e constantes. Mais ação e menos murmuração. Lutando e buscando todos os dias. Porque nós somos, Senhor, nós somos vasos de barro. Mas nós temos um grande tesouro que nos faz permanecer e caminhar, sem olhar para trás, sem se desviar do caminho, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida dos teus filhos,
Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, pode aplaudir o Senhor. E agradecer-te por tua obra